O tema proposto para esse ano é crescer. Mas não é um crescer em número, é um crescer de dentro para fora, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O tema proposto para esse ano é trazer essa maturidade. E no capítulo de número 2, Deus falou muito comigo, porque eu uso muito em casamentos, os últimos casamentos, eu uso muito, eu não consigo mais fugir desse texto para fazer uma celebração. Até domingo passado, o primo da Beth casou, estava ali e ministramos esse texto. Mas eu quero ler com você, querido, debaixo de uma outra visão, de uma outra direção. Eu quero que Deus fale com você. Eu quero falar, irmãos, hoje sobre crescer. Nós crescemos quando nós entendemos que servir é um dos maiores privilégios que um discípulo pode ter. É um grande privilégio, o maior privilégio do mundo é servir a Deus. Pastor Roger abriu hoje o culto lendo o Salmo de número 100. O Salmo de número 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Aí o verso 2 diz: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Por isso, irmãos, ele fala: entrai em suas portas com hinos de louvor. Então, irmãos, às vezes é estranho, quando nós estamos cantando, às vezes a pessoa não conhece a letra, mas às vezes fica, olhando, analisando. Não, a Bíblia fala que nós devemos entoar louvores. Devemos entoar louvores ao Senhor, bendizer o seu nome, glorificá-lo, levantar a nossa voz. Amém? E queridos, servir ao Senhor com alegria. Existe outro verso na Bíblia que fala assim, lá em Romanos 12: sedes fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. E aí, queridos, voltando para o texto de João, capítulo de número 2, eu sempre ministro no casamento, então o Senhor me chamou a atenção para algo que aconteceu nos bastidores do casamento. E eu quero compartilhar com você, quero aprender com você, quero crescer com você, e espero que de alguma maneira, assim como Deus falou comigo, essa mensagem também fale com você nessa noite, amém? João capítulo 2, vai aparecer aqui a partir do verso número 1, o texto onde houve um casamento, em Caná da Galileia. No terceiro dia houve um casamento, em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali. O verso 2 vai dizer que Jesus e os seus discípulos também estavam ali, haviam sido convidados para o casamento. Olha no verso 3, acontece algo interessante. Maria percebe, a mãe de Jesus, que o vinho estava acabando, e ela chega e fala, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: filho, aconteceu um problema muito grande nessa festa, porque a festa durava dias, tá, irmãos, e não horas como as de hoje. Eles não têm mais vinho. Então Jesus dá uma resposta, fala: mãe, ainda não era minha hora, mas vou ver o que eu posso fazer, Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher, a minha hora ainda não chegou. Aí a mãe, conhecendo o filho, chega então para os servos, tá? E eu vou ler esse verso, e toda vez que eu chegar na palavra servos ou serviçais, eu quero que vocês leiam comigo, tá bom? Sua mãe disse aos... Isso. Façam tudo o que ele mandar. Amém? A mãe de Jesus disse, disse para os servos: façam tudo o que ele mandar. Aí o verso número 6 vai dizer assim: ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros de água, tá? Aí o verso de número 7, disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E eles encheram até a borda. Verso de número 8. Então lhes disse aos serviçais: agora
levem um pouco ao encarregado da festa, e eles assim o fizeram. Verso número 9, quando o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber, não sabia bolufas, não sabia de nada, estava alheio, estava ali boiando naquela situação, sem saber de onde viera este vinho, embora os soubessem, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então o encarregado da festa chama o noivo, e ele diz para o noivo o seguinte, verso de número 10, todos servem o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, fartamente, então servem o inferior, mas você guardou o melhor até agora. Verso 11 vai nos dizer assim, este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Irmãos, olha só que interessante, que Deus me chamou a atenção nesse texto, que eu sempre foco para os noivos, eu sempre foco na transformação da água em vinho. Acabou o vinho, acabou o romantismo, acabou o respeito, acabou a paciência, acabou o amor, acabou, a compreensão. O Senhor transforma, o Senhor renova, o Senhor restaura, porque casamento é lugar de milagres. Eu sempre prego isso nos casamentos. Mas aí Deus me chamou a atenção para os bastidores, porque em uma festa de casamento existem dois grupos de pessoas, certo? Os contratados para servir, para realizar a festa, e os convidados para usufruir da festa. Dois grupos. Os contratados, nessa época não eram contratados, eram obrigados, porque eles eram escravos. Escravos não tinham salários, muito menos direitos trabalhistas, e eles não tinham escolha, eles eram obrigados a servir. E haviam os convidados. Então, queridos, quem são os convidados? O convidado é aquele grupo, irmãos, que os protagonistas são os noivos. O convidado para a festa de casamento, e é aquele pessoal que pega a sua melhor roupa, compra, loca, vem com aquela roupa bonita, as mulheres com aquele vestidão, passam o dia ali no salão da Lene Hair, fazendo o cabelo, fazendo a unha, recebendo massagem, que mais? Ali, dando aquele trato, o dia todo, os homens vão trabalhar, voltam, fazem almoço, lava a louça, limpa a casa, joga bola, e faltando meia hora para o casamento, tomam um banho, fazem a barba, e veste a roupa e vem para o casamento. E aí, queridos, mas os convidados não se preocupam com nada. Ele quer participar do casamento, assistir à cerimônia, fica torcendo para o pastor ou para o padre parar de falar logo, para poder comer, irmãos? Para poder fazer a sua refeição. E logo depois da refeição, minha esposa, eu tenho que segurar ela nos casamentos, irmão. Nunca vi gostar de doce de festa de casamento, hein? Ela já fica, será que liberou os doces? Será que liberou os doces? Ela fica olhando as crianças. A hora que passa uma criança com um bombom na mão, liberou, vou lá. Não, Fer, pera, segura. Tem que ficar segurando, irmãos. E logo depois dos docinhos, vem o bolo. Convidado, irmão, só está preocupado com isso. Mas existe um grupo por trás dos bastidores, ralando. Chegaram mais cedo, arrumaram o ambiente, colocaram as mesas, lavaram os pratos, lavaram as taças, lavaram os talheres, chegaram cedo para cozinhar, Rodrigo? Ficaram na cozinha quente ali e tal, e isso, faltou aquilo, corre atrás, trabalhando, irmãos, trabalhando para servir os convidados. É desse grupo dos bastidores que eu quero falar, e que de alguma maneira, como cristão, eu me identifico com ele.
E que Jesus me chama a atenção para algo extraordinário que eu não havia percebido até então, sobre o primeiro milagre de Jesus. Então, queridos, é um privilégio enorme, eu cresço quando eu entendo que não é um fardo, que não é um peso, que não é algo escaldante, desgastante, agoniante servir ao Senhor. Não, mas que é um privilégio. Irmãos, às vezes eu fico pensando, eu falo, esse Deus não é gente, né? Ele é doido, né? Rapaz, tanta gente inteligente, capacitada, gente boa, e ele escolhe a mim para ser pastor. Não, eu falo, senhor, né, dá uma olhada, procura direito aí, né? O Senhor vai encontrar. Irmãos, que privilégio. Nós somos em quase 8 bilhões de seres humanos sobre a face da terra, e Ele me escolheu para ser pastor aqui em Dourados. Amém? Olha que privilégio. Irmãos, e aí Deus tem levantado um grupo de servos neste lugar para servir. Irmãos, tem pessoas servindo na transmissão, tem pessoas servindo no data show, tem pessoas servindo na sonoplastia, tem pessoas servindo no acolhimento. Nós estamos aqui, nossos filhos estão ali com professores servindo no ministério infantil. Irmãos, tem líderes servindo nas células, tem pessoas servindo no discipulado, na intercessão. Você serve ao Senhor quando você devolve o seu dízimo, sua oferta, sabia? É uma maneira de servir a Deus, irmãos, porque nós servimos com os nossos dons, com os nossos talentos, com os nossos recursos. É para servir a Deus. E Deus tem levantado um grupo de servos neste lugar. Amém? E aí o que eu aprendo, queridos, com esses servos, além de ser um grande privilégio, eu aprendo com eles, queridos, que os servos aprovados por Jesus, que têm esse privilégio de servi-lo, são os servos que fazem tudo o que Jesus manda. Eles fazem tudo o que Jesus... Lembra da Maria, mãe de Jesus? O que ela falou? Ela chegou, falou com Jesus e falou para eles, façam tudo o que Ele vos mandar. Uma vez eu tenho amizade com muita gente, né? De outras religiões, tem muitos amigos católicos, familiares católicos, respeito, já fui, né? E aí ele falou, cara, por que você não, né? Por que assim vocês não dão muita atenção para Maria? Eu falei, eu dou. Conversando com ele, né? Ele falou, eu falei, eu obedeço ela. Obedece, aí ela falou que, faça tudo o que Jesus mandar. Estou obedecendo ela. Mas irmãos, o que ela falou? Faça tudo o que Ele vos mandar. Servos fazem tudo o que Jesus manda, amém? Não fazem pela metade. Esse tambor é um tambor de 200 litros, certo? As talhas que haviam ali, elas cabiam entre 80 e 120, então vamos ficar na média, vamos ficar com 100 litros por tambor, por talhas de pedra. Se você entrar, a Aline colocou no grupo dos líderes hoje, né, o link da Aline, tem um canal, Israel com a Aline, você conhece Israel inteiro com ela, bem explicadinho, ela tem uma graça de Deus para falar da Terra Santa, ela entra em lugares, é muito bom. Eu dou uma dica para você, às vezes a gente não tem muito tempo, né? Eu acelero em 1.5, em 1.25, né, para ganhar tempo ali, e queridos, e ela mostrou, foi em Caná da Galileia e mostrou uma talha. A talha, ela é maior que esse tambor, cavada na pedra. Eu carreguei esse tambor aqui, mas a pedra era impossível carregá-lo. E Jesus disse para eles o quê? Haviam 6 talhas, encham essas talhas. Irmãos, quantos já encheram aqui uma piscina de 1.000 litros? Quantos já encheram? Né? 5 mil? 10 mil? 1.000 litros, vamos começar. Aquela de criança, aquela piscininha de plástico, quantos já encheram? No balde.
na canequinha. Irmãos, eu já enchi, mas o que eu fiz? Peguei a mangueira, coloquei dentro da piscina, liguei e fiquei esperando encher. Algumas horas depois, a piscina estava cheia. Eles encheram no balde. Não havia água encanada como existe hoje. Pensa no trabalho. 100 litros de água. Vai no poço. Mais água. Mais água. Ah, tá bom, já está na metade. Eles encheram até a borda. Porque servos que entendem que é um privilégio servir a Deus, fazem a obra por completo. Não fazem pela metade. Não fazem de qualquer jeito. Fazem por inteiro. Amém? É um privilégio servir. Dá trabalho, irmãos. Dá trabalho. Uma vez eu estava em um lugar e uma pessoa me reconheceu. Você é pastor, né? Eu sou pastor. Falou, já fui na sua igreja. Ele falou, fala uma coisa, cara, não é fácil ser pastor, né? Eu falei, não é fácil, mas é possível e é recompensador. Amém? É recompensador, irmão, mas dá trabalho. Pastor, é fácil cuidar de crianças? Não, irmãos. Tirando a minha, os outros são bagunceiros. Tirando o meu, Benjamin, o Davi, tudo bagunceiro esses guri. Não é fácil, queridos. É fácil chegar mais cedo, que, ai, que lindo louvor, né? Recai em tua graça. É, queridos, tem que vir ensaiar sábado à noite. Se sábado à noite estiver ocupado, tem que vir domingo, 6 horas da manhã. Tá? Tem que chegar, passar as músicas, estudar as músicas em casa, treinar, passar. Vem o pessoal. Nenhum ministério é fácil, nenhum. Não vou enganá-lo, mas é recompensador. Servos, discípulos que entendem o privilégio de servir, irmãos, não fazem pela metade, fazem tudo o que ele mandar. O que ele falou? Encham as talhas. O que eles fizeram? Encheram as talhas. Aí Jesus falou, agora leve para o mestre de cerimônia. Levaram para o mestre de cerimônia. Falou, uau, que vinho, cara, maravilhoso. Noivo, onde você comprou? Esse é o melhor vinho do mundo. E aí tem, onde tem? Não, tem 600 litros, pode distribuir. Quem serviu? Os servos. Encheram, serviram. Outra verdade que eu aprendo, irmãos, e que me impressiona nessa história, nos bastidores, e que eu vejo em Jesus isso, que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e Jesus como Deus Filho, tendo todo o poder, tendo recebido toda a autoridade, e sendo tremendamente usado pelo Espírito Santo, ele poderia simplesmente fazer as águas encherem sozinho, mas ele se recusa a fazer alguns milagres sozinhos. Eu vou repetir, alguns milagres ele faz sozinho, outros ele pede a ajuda das pessoas. Alguns, onde o homem não pode fazer, ele faz. Quando o homem pode fazer, ele fala, ó, vem me ajudar a operar um milagre. Eu cresço quando eu entendo, irmãos, que o Senhor Jesus conta comigo para realizar milagre na vida das pessoas. Jesus aqui salva um casamento, Jesus aqui, ele ajuda muitas pessoas. Aleluia. Falando vai secando a garganta, né? Queridos, Jesus, ele tem essa graça, essa habilidade. Lembra de Lázaro? Lázaro estava morto. Jesus chega 4 dias depois. Onde o puseram? Chegaram. Fala, mas Senhor, já faz 4 dias, cheira mal. Jesus fala, tirai a pedra. Tirar a pedra o homem pode fazer. Mas Lázaro, sai para fora, só Jesus faz. Certa vez chegaram os cobradores de impostos do templo, tinha que pagar imposto no templo, viu, irmãos, quando eu falei que todas as religiões dependem da ajuda financeira para se manter, e havia imposto para o templo,
E aí chegaram lá na casa de Jesus. Jesus estava lá no quarto, Pedro foi atender, pois não. Falaram, ó, seu mestre entrou lá, quebrou todo o templo, derrubou as barracas, disse que não era para fazer da casa do pai dele casa de ladrão, mas é para fazer casa de oração. Eu quero saber se ele vai pagar um imposto. Aí Pedro foi lá e falou, Jesus, estão cobrando o senhor aí. Irmãos, e Jesus, né, não gosta de dar o calote em ninguém. O que ele deve, ele paga. Ele falou, Pedro, preciso de uma ajuda sua. Vai aqui no Mar da Galileia. Eles moravam em Cafarnaum, irmãos. Né, nós estivemos lá, naquela sinagoga, Lene, de Cafarnaum. Só para falar que estive em Israel. Estivemos lá, lembra? Né, Chicão? Lembra? E aí, perto do Mar da Galileia. Pedro foi lá, pescou o peixe. Aí Jesus falou assim, olha, vai, pega o peixe, abre a boca do peixe, vai ter 2 moedas. Você paga o meu e o seu. E depois assa o peixe para a gente almoçar, né? Jesus, ele conta com a ajuda do homem. Certa vez, uma menina de 12 anos, irmãos, ela ficou doente. Pensa no coração desse pai. Meu Deus. Hoje eu vi a dor dos pais ali, dos tios. E essa menina ficou doente, e o pai desesperado, ele era um religioso, foi até Jesus e falou, Senhor, minha filha está muito doente. Jesus falou, eu vou lá ajudar. E aí no meio do caminho, chegou a notícia, não incomodes o mestre, a menina morreu. E aí Jesus falou assim, olha, ela não morreu, ela está dormindo. Deram risada dele, ele chegou e disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, levante-se. A menina levantou e Jesus falou, agora dei de comer a ela. Eu ressuscitei, agora ela precisa, né, faz tempo que ela não come, está desidratada, agora cuida dela. Então, irmãos, essa parceria no Evangelho, ela é sempre presente. E aí Jesus pede ajuda, fala, ó, eu vou fazer um milagre aqui, mas eu preciso da ajuda de vocês. Então, o que eu quero, pastor, onde você quer chegar? Que aplicação é essa? Irmãos, eu quero dizer que Deus quer operar muitos milagres na vida das pessoas, quer restaurar relacionamentos, quer tirar pessoas, irmãos, de um lamaçal de pecado, do vício das drogas, quer colocar destino, propósito, quer colocar, irmãos, o sentido correto de viver, quer restaurar todas as coisas, quer mudar a vida, quer escrever uma nova história, quer restaurar casamentos, relacionamentos. Jesus quer fazer tudo novo, mas ele precisa de servos, ele precisa de gente no curso Casados para Sempre, para ajudar a restaurar casamentos, e nós temos aqui, esses serviçais. Ele precisa de gente, irmãos, tem um monte de gente perdida financeiramente, Marcelo e Carol, aí precisa de pessoas para dar o curso CRAU, Administração Financeira na Maneira de Deus, e tem gente aqui para dar esse curso. Tem um monte de mulher, irmãos, olhando a Gisele Bündchen, existe ainda? Existe, né? Já não é mais, né? Nem modelo aposentou, né? Tem um monte de gente olhando as modelos e se achando feia, se inferiorizando, né? Porque existe um padrão de beleza que não é real, é apenas para vender, né? É apenas de venda. Existe um monte de mulheres se diminuindo ou querendo se expor demais para chamar a atenção. E aí o Senhor Jesus precisa de servas para ministrar uma mulher única. Você é uma mulher única. Não existe ninguém igual a você. Você é uma princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Né? Alguém igual a você, não vi jamais. Princesa, você tem um valor muito especial. Esse curso ele é fantástico, daqui uns dias nós teremos. Tem alguns homens sentindo inferiores, achando que nunca vão vencer na vida, que nunca vão dar certo, achando que nasceram para ser derrotados, que não são amados, que não são respeitados, que perderam a sua autoridade por cabeçadas que deram na vida. E aí Deus precisa de servos para ministrar no curso Homem ao Máximo.
Aí você vai descobrir nesse curso que você tem um potencial extraordinário dentro de você, chamado Espírito Santo de Deus, e ele te capacita a ir longe, a vencer, a romper as barreiras, a transpor os obstáculos da vida, a prosperar, a ser feliz, a ser realizado, a ter uma vida e uma família restaurada. E nós temos homens para fazer isso. Daqui uns dias teremos um encontro com Deus, queridos. E teremos um monte de servos, de servas, chegando aqui 5 horas da manhã, alguns nem dormem, intercedendo, cozinhando, varrendo, limpando, lavando o banheiro, para ministrar cura na vida dos homens. Cura e libertação, cura emocional. Ah, queridos, e nós temos um monte. A gente tem que dispensar a gente quando tem encontro, fala, já está cheio, já está cheio. Irmãos, Jesus escolhe servos para ajudá-lo a operar um milagre. Jesus quer que você o ajude a operar milagres na vida de pessoas. Pessoas ajudaram o milagre a acontecer na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu ajudo o Senhor Jesus a operar um milagre na vida de outros. Ah, irmão, se tem alguém que tem desejo que o milagre aconteça. Eu dizia para a irmã Hilda, né, nós vamos orar para Deus iluminar aquele médico, para dar o diagnóstico, o remédio certeiro. Mas sabe o que eu queria mesmo, irmã? Orar, ser curado, igual ali os apóstolos. Pá, Deus pode fazer? Pode. Eu creio, irmãos. Mas se Ele não fizer, tem os médicos. Ele usa pessoas. Amém? Eu queria chegar na Beth e falar, Beth, ser restaurada desse braço, dores desapareçam, para de incomodar, em nome de Jesus. E na hora, irmãos, pode acontecer? Pode. Já tive algumas experiências dessas. Respeita a unção na vida de quem tem, irmãos. Tem alguns pastores que às vezes eu oro, né, eu olho e oro, Senhor, me dá um pouco dessa unção, né? Que os milagres acontecem mesmo, irmãos. Mas eu sei que Deus deixou recursos, e que Deus vai capacitar, que Deus vai fortalecer, que Deus vai, né, dar vitória, vai acabar esse deserto e dias melhores virão, em nome de Jesus. Mas irmãos, eu entendo que Deus, Ele conta comigo para realizar milagre na vida das pessoas, amém? E por último, querido, mas para mim assim, o mais fantástico, Jesus disse para os servos, encheram, sirvam, serviram. Queridos, é um privilégio ser um servo, porque sabendo dessa parceria, quando ninguém sabe de nada, o servo tem uma alegria, o servo tem uma alegria, de saber em primeira mão do milagre, amém? Jesus disse, agora sirvam, serviram. O mestre Sala tomou o vinho, vou aproveitar, né, tomar água. Uau, que vinho bom, é do Porto, né? Que vinho, quantos anos ficou envelhecendo esse vinho, ficou curando. Nunca bebi nada igual na minha vida, e olha que eu sou um mestre de cerimônia. Ele não sabia de nada, irmãos, do que tinha acontecido nos bastidores. Mas quem sabia? Quem sabia? Os servos sabem, irmãos. Os servos participam dessa alegria. Os servos, eles participam do milagre, irmãos. A gente está ali orando, dali a pouco chega uma mensagem, né? Pastor, graças a Deus o exame não era, né, nada daquilo que a gente estava imaginando, estamos aliviados. Os servos, né, eu sei que tem muita gente orando, mas a gente se alegra junto, nós sabemos, do que o pastor está falando? Eu estou voando, mas irmãos, quem está perto servindo sabe, acompanha e se alegra com o milagre, amém? Se alegra com o milagre. E queridos, a alegria do cristão é ver Deus fazendo um milagre na vida das pessoas, amém?
Deus conta com você, você pode servi-lo. Como assim, pastor? Como que eu posso servir? Com o seu dom, com a sua habilidade. Eu tenho focado, né, muito no Tiago, falado muito do Tiago, porque foi interessante. Está o Digão aqui, na sonoplastia, né? E o Digão tem um testemunho muito forte mesmo, ele foi alcançado pela célula, né? Amigo do Roger ali, do pastor Roger, foi para a célula. Tem o Argeu que nos ajuda, outras pessoas, né, serviram na sonoplastia. Mas o Tiago chegou na igreja, irmãos, agora, pouco tempo atrás, por isso que eu tenho falado dele. E aí, num dia que entregou a vida para Jesus e tal, entendeu o chamado do evangelho, veio com a família, a esposa, os 2 filhinhos lindos, né, família linda, abençoada. E aí ouviu que estava precisando de ajuda, né, na sonoplastia, e ainda está, tá, irmãos? Na sonoplastia, no data show, na transmissão, no acolhimento, no ministério infantil, nas células, tá precisando, tá bom, irmão? E aí ele falou, opa, eu gosto dessa área, como que é? Foi ali, pegou, já se envolveu, né? Já foi, fica estudando e se aprofundando, e já batizou. Porque, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque tem espaço para você. Pastor, onde eu posso servir? O que você sabe fazer? Qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Né? Tem pessoas, irmãos, sabia que quando eu falo, né, tem pessoas que têm o dom do ensino, tem pessoas que têm, né, o dom ali da música, existem vários dons. E tem o dom de ofertar, tem pessoas que têm esse dom. Está lá em Romanos 15, Romanos 12, sobre os dons ministeriais. O que tem o dom da liberalidade, faça-o com liberalidade. Tem pessoa que tem esse dom, irmão. Ele sabe que ele não vai se envolver muito, mas o que ele faz com que muitos se envolvam. É um dom. Entendeu, queridos? Então, e outros, né? Um semeia, outros colhem, pegam aqueles recursos e vão para cima, e o fruto é a vida eterna, irmãos, amém? Mas o que eu quero dizer, quem serve tem a alegria de participar do milagre, amém? Alegria de participar do milagre. Uau, eu vi esse cara no pó, eu vi esse casamento destruído, eu vi essa pessoa, estou olhando para o Johnny aqui, eu vi esse camarada praticamente quase morto, irmãos, com as 2 pernas quebradas, sem poder se movimentar, sofreu um acidente, o carro aquaplanou, rodou, bateu de frente com um caminhão, né, chovendo, ficou ali, irmão, todo arrebentado. Eu vi, irmãos, eu entrei lá no quarto, ele não me reconheceu, ele nem lembra que eu estive lá. Aí depois, né, o médico liga, olha, quero falar para a família que a situação é muito grave e eu não sei se ele vai resistir. E aí eu lembro do telefone tocando, o Márcio, né, vem aqui na loja, baixamos no meio da semana a porta da loja, da Help Celulares. Enquanto eu vim orando, falei, Senhor, me dá uma palavra. E Deus disse claramente, diga para a família que essa enfermidade não será para a morte. E ali eu cheguei e falei, desespero total. E Deus deu a mesma palavra, Elis, quando descobriu, né, aquele câncer e tal. E deu a mesma palavra, lá na sua casa, aquele desespero. Eu falei, olha, não é para a morte, é para a glória de Deus. Deus deu essa palavra específica, irmãos. E ali, o Johnny, nós oramos num dia, a Di com um barrigão enorme, no outro dia ela ganha neném. Aí, irmãos, ela estava no andar de baixo com o filhinho, o marido na UTI no andar de cima. E aí eu saí dali, levei uma foto, uma filmagem do nenê para o Johnny também. E começou um processo de recuperação. Quando ele começou a vir na igreja, ele vinha em cadeiras de rodas, era difícil de entrar, de sentar, de entrar no carro, de tudo. E hoje está ali, né, Johnny, para a glória de Deus. E aí, irmãos, eu posso dizer, eu vi esse milagre. Essa é a alegria do servo. E o Senhor nos convida nesta noite, eu quero finalizar, quero chamar o pessoal do louvor.
O Senhor nos convida nessa noite a se alegrar com os milagres, a receber de primeira mão, a estar perto, servindo as pessoas. E quando o Senhor Jesus fizer um milagre, algumas pessoas vão falar: opa, de onde veio esse vinho? Você vai dizer: eu sei de onde veio. Eu sei. Eu ajudei Jesus a fazer esse milagre. Eu ajudei o Mestre. Que privilégio, irmãos. Que alegria. Tem hora que dá vontade de desistir. Mas quando a gente relembra dessas histórias, desses testemunhos, o coração se enche de alegria, de ânimo, de força, e você fala: eu vou continuar, eu vou avante, vai valer a pena, vai valer a pena, não posso retroceder, não posso parar. Deus me deu uma outra palavra, irmãos, está no forno essa, quem sabe na próxima mensagem, sobre covardia. Covardia, deu um rema. Irmãos, eu não posso ser covarde e retroceder. Na última reunião oficial que Jesus teve com seus discípulos, Ele então dá uma última lição. Ele se retira do cenáculo, os 12 estão sentados, Jesus tira a sua roupa, cinge o seu lombo com a toalha, como os escravos faziam, e vem com um balde nas mãos, cheio de água, e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Função de um escravo. As famílias ricas, ao receberem os convidados, colocavam um escravo na porta, e o escravo lavava os pés. E quando chegou em Pedro, isso foi tão forte, que quando chegou na vez de Pedro, Pedro falou: não, meu pé o senhor não lava. Jesus falou: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E Pedro fala: Senhor, não somente o pé, mas o corpo todo. E Jesus, terminando de lavar, Jesus revela o segredo da felicidade. Pastor, eu quero ser feliz, mas eu não ganhei na mega da virada. Eu quero ser feliz, mas as portas estão se fechando. Jesus revela o segredo da felicidade. O segredo está revelado em João 13, a partir do verso número 14. Estou olhando para a Paulinha ali, estou lembrando, Paulinha, agora, quando a sua menininha, essa menina linda que está aí agora, ela estava lá na casa da sua mãe, não lembro, com pneumonia gravíssima, lembra? Lembra, tomando um monte de remédio, preocupada. Eu olhei para ela agora, eu lembrei, 5, 6 anos ou mais. Lembra disso, Paulinha? É bom participar de milagres, irmãos. Pois bem, eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os seus pés. E se eu fiz isso, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu deixei o exemplo para que vocês imitem o que eu fiz, façam como eu fiz. Eu deixei o exemplo, e agora é chocante. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. O que ele está querendo dizer é o seguinte: não ache que por vocês serem meus discípulos, eu sou um apóstolo, vocês têm que me respeitar, sou pastor, ficar varrendo o chão de padaria, rapaz, sou pastor.
Jesus está dizendo, não acho que a posição de vocês tornam vocês maiores, bambambam. Não, eu fiz o papel de escravo. E eu quero que vocês façam isso uns com os outros. Verso 17, olha o segredo sendo revelado. Agora que vocês sabem essas coisas, agora que vocês sabem que devem lavar os pés uns dos outros, vocês serão felizes quando vocês fizerem isso. Quer ser feliz? Quer ser feliz? Sirva o seu próximo. Pastor, dá muito trabalho, mas irmãos, deixa a alma leve. Deixa a alma leve. Eu perdi um vídeo de um médico que dizia que quando ele está triste, quer reclamar da vida, ele vai a um hospital e ele apresenta uma criança deficiente desde a sua nascença. Nasceu deficiente, foi abandonado pelos pais, pela mãe. Ninguém nunca encontrou os pais, lá no Rio Grande do Sul. Essa criança não fala, essa criança não se movimenta, ela só se vira na cama quando uma enfermeira a movimenta. Só vê a luz do sol quando alguém a coloca no sol. Mas essa criança tinha uma característica muito interessante. Sempre estava sorrindo. E ele diz, quando eu quero começar a reclamar da vida, eu vou lá cuidar dessa criança. Agora que vocês sabem que o segredo é servir, vocês serão felizes quando fizerem. Amém? Essa é a lição dessa noite. Eu espero que essa mensagem tenha entrado na sua mente, no seu coração, e que esse ano possamos crescer para baixo. Crescer para baixo, e quando Jesus cresce, a gente desaparece. Jesus fala, no meu reino, lá fora, quem manda é quem tem poder, autoridade, é o Supremo Tribunal. Agora aqui no meu reino, quem manda, quem é o maior, é quem serve. É quem serve o seu próximo. Esse é o convite para crescer esse ano. Crescer no serviço ao Senhor, que é um grande privilégio. No serviço ao próximo, que é um grande privilégio. Vamos ficar em pé e vamos declarar que nós estamos seguros? Aleluia. Daquele que nunca me deixou. Aleluia. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. É verdade, Senhor. É verdade.
Eu gosto de cantar essa canção. Eu gosto de cantar ela dizendo: Senhor, eu caio em tua graça. Eu caio de novo em tuas mãos. É o melhor lugar para se cair, irmãos. Eu caio de novo em tuas mãos. Eu não quero cair no pecado. Eu não quero cair na depressão. Eu não quero cair no engano. Eu não quero cair em nenhuma cilada do inimigo. Eu, minha casa, minha comunidade, os irmãos. Eu quero que todos nós caiamos nas mãos daquele que tudo pode. Aleluia. Eu caio em tua graça. Eu caio de novo em tuas mãos. quantas vezes forem necessárias. Conta-se que um alpinista sofreu um acidente em uma noite, ficou pendurado em uma corda. Ele começou a clamar por socorro. E Jesus apareceu para ele e falou: corte a corda. E ele estava: socorro, alguém me ajude. Jesus disse: corte a corda. Socorro, tem mais alguém aí? E Jesus disse para ele: corte a corda. E ele teve medo de cortar a corda. E no outro dia encontraram ele com hipotermia, congelado, morto, a 2 metros de altura do chão. Ele estava no escuro. Na mente dele ele achou que ele estava num lugar muito alto. E ele não quis cortar a corda, porque ele achou que ele ia cair no abismo. Nessa noite o Senhor nos convida a cair em suas mãos. Alguém disse: pastor, fé é um salto no escuro, não é verdade? Eu disse: sim. É um salto no escuro, com a certeza de que as mãos do poderoso estão lá embaixo, e elas é que nos sustentam. Amém, irmãos? Coloque a mão sobre o seu coração e diga comigo assim: Pai, eu te agradeço por essa noite. Eu glorifico o teu nome. E eu quero crescer. Eu não posso continuar criança na fé, na maturidade. Eu preciso subir o degrau da maturidade, do crescimento, da fé. E eu aprendi hoje que para crescer eu preciso servir, porque os servos participam dos milagres, e eu quero ser um servo fiel. Eu quero fazer tudo o que o Senhor me mandar. Me capacite. Eu quero ter a alegria de ver o milagre acontecendo. Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor sabe como está a minha vida. Talvez nesta noite eu precise de um milagre. Em nome do Senhor Jesus, realiza-o de maneira sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor sabe o milagre que eu preciso, mas eu também quero ser instrumento em tuas mãos, para operar um milagre na vida de outras pessoas. Assim eu oro, te agradeço por esta noite, te agradeço porque eu sou alvo de milagre, eu sou fruto de um milagre, e eu quero ser instrumento de milagres.
Em nome do Senhor Jesus, eu oro, te agradeço e glorifico o teu nome. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus.